salvação é declarada. Amém? Mulheres que brilham, shine significa brilhar, não é isso? Mulheres brilhantes que brilham. Vocês estão. Eu suprei, irmãos, para mim que passa vergonha. Meu Deus, que significa shine. Eu não sei muito inglês, então eu olhei no conceito. Não, nossa, ele ajuda a gente. Ainda está parecendo um pouquinho, mas ele ajuda, tá bom? Todos encontraram? Amém? A palavra de Deus nos diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Amém? Feche seus olhos por um momento, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos, porque estamos reunidas no Teu nome. Aqui o Senhor é Deus, aqui o Senhor é Rei, é o Senhor que governa sobre essas mulheres maravilhosas. Meu Deus, sobre a minha vida está as Tuas mãos nessa noite. Eu peço ao Senhor que venha abençoar cada mulher que está aqui presente, cada um que saiu do seu lar, para receber a palavra que já foi lançada sobre elas nessa noite. A Sua palavra que traz nessa noite identidade e cura, que traz transformação, mudança de vida para cada uma de nós. Amém. Fica à vontade do nosso meio, Espírito Santo de Deus, nos traz a revelação da Tua palavra. Fala com cada uma de nós no nosso íntimo. Nós queremos ser cheias do Teu Espírito, cheias de entendimento, de conhecimento da Tua palavra, que nenhum mal venha sobre nós, mas que os anjos ministradores do Senhor estejam acampados nos quatro cantos desta igreja, a guardar as nossas vidas, a nos dar livramento de todo o mal e pelejar conosco neste lugar. Oh, meu Deus, Tu és maravilhoso. Fala conosco um pouco mais, meu Deus. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Que tema lindo. Quando me foi enviado o tema dessa noite, eu achei muito interessante. Sabe por quê, irmãos? Porque lá na igreja nós temos falado muito sobre isso. Sobre cura emocional, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, sobre libertação. Nós temos falado muito sobre isso, nós temos estudado muito sobre isso. E isso é maravilhoso, quer dizer que nós estamos em sintonia, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Amém? Mas nessa noite o Senhor me pediu para fazer algo diferente. Então eu gostaria de me apresentar a vocês quem eu sou, tá bom? O meu nome é Daniele, eu tenho 46 anos. Parece que tem 40, mas eu já tenho 46. Vou fazer 47 meses que vem. Amém? Amém. Eu sou mãe da Vitória, tenho 12 anos a minha filha. Eu não sou casada, sou divorciada, mas não sou mãe solteira, eu sou mãe sozinha mesmo. Quando não há possibilidade que a pessoa fique conosco, quando ela não quer, não há o que fazer. Se Deus já foi até onde Ele podia, se for entregue na mão do Senhor, não há nada que a gente possa fazer. Então eu estou solteira, fazendo a obra do Senhor. Amém? Assim como vocês, eu saí da minha casa hoje para vir encontrar o Senhor. Cheia de problemas, como vocês. Cheia de esperança, como vocês. E quando eu estava louvando, o Senhor me deixou emocionada, sabe por quê? Os que são da igreja vão entender, e eu vou explicar a vocês. Quando a moça veio aqui colocou aquele colchão para o seu neném deitar, quantos anos tem o seu neném? 2 anos. A minha filha tinha 2 anos quando eu fui para a igreja, para essa igreja onde eu estou. Eu já me converti há mais de 20 anos. E ela dormia também no colchão, igual o seu. E me emocionou. Eu falei, Deus, muito obrigado, o Senhor está neste lugar. Amém. Ela dormia até o dia que o pastor falou assim, Vitória, agora já deu, né? Já chega, você já pode sair. Ela sai. Gente, ela mamou até 3 anos. Amém. 3 anos. E tinha uma diaconisa lá na igreja que falava, Vitória, você não tem vergonha, não? Você já é uma moça? Tipo assim, não estou nem ligando. Mas isso fez toda a diferença na vida dela, porque ali ela era acolhida. Tinha um colchão para ela deitar quando ela estava com sono. Tinha colinho para ela quando eu estava ministrando louvor. Amém? Todos ajudaram.
conhece cada um de vocês. Amém. Ele sabe quem vocês são, Ele sabe o porquê que vocês vieram até aqui, as tristezas que vocês têm enfrentado. Ele sabe as lutas que cada um de vocês tem passado, até mesmo para estar aqui. Porque muitas vezes não é fácil a gente servir a Deus dentro de um lar que só a gente é crente. Amém. Ou às vezes o marido, os irmãos, as mães frequentam o ambiente, mas não são servos verdadeiros, porque não entendem o que Deus tem conosco. Então isso é que nos faz termos identidade no Senhor. A Daniela que eu apresentei a vocês é a Daniela que vocês estão vendo, que vai ficar aqui até o fim da noite. Mas quem eu sou em Cristo? Eu sou aquela que foi chamada assim como vocês, que às vezes não era nada. Eu não pregava, eu não cantava, eu não dançava, porque eu faço parte do ministério de dança. E hoje eu faço tudo isso. Eu louvo e glória a Deus. Porque de onde o Senhor me tirou um dia, Ele também vai tirar vocês. Amém. Porque houve muita cura, muito trabalho, muita transformação, para que hoje eu pudesse estar aqui falando com vocês, até que eu não sou. Pudesse estar expondo a minha história, porque é assim que Deus faz comigo. Deus sempre fala comigo, conta um pouquinho dessa história. Quando eu vi o colchão no chão, eu falei, ai meu Deus, hoje não vai ser diferente. Eu fiquei emocionada com o Senhor. Quando eu fui para a igreja onde eu estou, eu precisava de muita cura mesmo, irmãs. Porque eu me converti há mais de 20 anos. Eu me converti numa igreja e eu me casei com o pai da minha filha há muitos anos atrás. E o casamento não deu certo. Mas não deu certo, porque o Senhor já havia me avisado para não casar com ele. Eu comecei tudo errado. Ele era cristão, realmente estava afastado dos caminhos do Senhor. Mas quando eu conheci, eu não era cristã, eu não conhecia a palavra de Deus. E aí ele me apresentou o Evangelho, mesmo tortamente, mas ele me apresentou o Evangelho do Senhor. E eu me converti, nós íamos para a igreja, me casei e ficamos 7 anos casados. E nesse período eu não tinha filhos, porque eu não podia engravidar. Eu tinha uma doença que muitas mulheres têm que se chama endometriose. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu acredito que sim, porque a gente que é mulher, a gente sempre pesquisa, né? É uma doença no útero que ela causa infertilidade parcial ou total. No meu caso, eu tinha assim, 80% de endometriose e 20% de chance de engravidar, vamos colocar assim. Eu fiz cirurgia, eu fiz tratamento, eu tomei hormônio, nada deu certo. E eu tinha um grande sonho de ser mãe. E eu me separei do meu marido, fiquei uns 5 anos separada. E aí eu voltei para ele, eu temei com o Senhor. Vocês vão entender por que eu estou contando tudo. Eu temei com o Senhor, porque eu ainda o amava. E eu voltei para ele, eu achei que ele também me amava. Com 30 dias que eu tinha voltado para ele, depois de 5 anos longe, eu fiquei grávida. Da minha filha, Vitória. Gente, foi uma gravidez maravilhosa, eu não senti nada. Eu passei mal 2 vezes. Um dia que eu descobri que eu estava grávida, e um dia que eu fui almoçar na casa dele com a mãe dele, e estava muito cheia a casa, muito calor, eu acredito que seja por isso eu passei mal. O resto da gravidez foi tranquila, saudável, ela nasceu saudável, não pude ter um parto normal, fiz cesariana porque ela não encaixou e me virou. A médica falou, sua menina não vai sair daí não. Nós vamos ter que tirar. E por causa da endometriose e de miomas, que eu tinha muitos. E ela falou, é perigoso ter um parto normal, não consigo fazer se você vai trabalhar de parto, mas é perigoso para você. Eu falei, não tem nada contra cesárea, vamos de cesárea. Irmãos, quando a minha filha nasceu, começou o meu deserto. Ai, que maravilha! Irmãos, era muito sofrimento. Era muito sofrimento porque uma parte importante que eu não contei a vocês. Quando eu estava grávida de 3 meses, o pai dela me largou. Ele me deixou. Então eu vivi 2 emoções fortíssimas. Eu tinha um grande sonho de ser mãe, era o maior sonho da minha vida. E eu fui abandonada por aquele homem que eu achei que eu amava. Eu vivi momentos de muita tristeza, de muita angústia, de emoções misturadas. E eu sempre fui muito realista com as coisas. Eu falei assim, bom, ele me largou, estou sozinha, eu trabalhava no lugar, eu ganhava muito bem, era bem sucedida. E eu falei assim, vou preocupar
ficando roxa. E eu morava com minha irmã, meu cunhado e minha sobrinha, e o meu cunhado pegou ela, abraçou ela para ver se ela voltava a fazer força e nada. E eu falei assim, eu preciso ver se o corpo de bombeiro está chegando. A minha irmã falou assim, vai lá para fora, porque ela já estava espumando pela boca. E ele me ligou de volta, ele desligou, falou, mãe, ela já chorou? E eu não entendi, eu falei, não, desesperada. Quando eu cheguei lá fora, a minha irmã morava numa rua lá no bairro Coramá, que a casa era acima do nível da rua, mais do que essa bancada aqui. Era alto. E eu me lembro exatamente quando o Espírito Santo falou comigo assim, eu te dei ela é sua. Eu te dei ela é sua. Eu falava, Deus, não deixa ela morrer. E aí o rapaz do corpo de bombeiro veio de moto, ele deu um pulo da moto que ele atravessou assim, aquele degrau, saiu lá na minha casa. Quando ele chegou na porta da casa, ela chorou. E eu me lembro como se fosse hoje, o bombeiro gritou assim, glória a Deus! Ela chorou, porque ela tinha que chorar para ele ver que ela estava viva, que ela estava bem. Mas ela ficou, irmãos, era dia de semana, mas era 6 horas da tarde, imagina o sufoco. Eles não chegavam de jeito, mas vieram de moto. E aí ele me orientou para que levasse ela no hospital, eu levei, graças a Deus, não tinha leite. Não chamaram até hoje, a gente não sabe o que ela teve. Mas eu vou glória do nome do Senhor, ela foi resgatada. Glória a Deus. E aí, como eu disse, a minha luta começou, porque eu cheguei na igreja desse jeito que eu estou contando para vocês. Uma mãe, já com 34 anos, uma mulher não tão jovem, como alguns de vocês estão aqui, que sempre sonhou em ter um filho, abandonada por aquele que ela achava que amava ela, que ia cuidar dela, que ia ficar feliz por ter filhos. E eu cheguei desse jeito. E eu cheguei na igreja porque a minha tia já congregou com o pastor Rodrigues em um outro ministério, e ela falou assim comigo, Daniela, tem um casal de pastores amigos meus que eles têm uma igreja aqui no bairro, vamos lá? E a minha menina, quando fez 6 meses, ela não dormia à noite. Ela não dormia de jeito nenhum. Aí quando ela tinha 1 ano mais ou menos, eu fui para a igreja. Fui recebida bem, mas não gostei muito não, da pastora Lúcia. Porque ali ela já cortou os cabelos, que ela estava ficando, né? Mais linda, mais brilhante, como vocês, grisalha, e ela já estava na cintura todo preto. E eu olhei para ela e falei assim, essas mulheres de cabelo comprido, essa mulher vai começar a revelar, vai me chamar lá na frente. Ela não deu outra. Ela olhou para mim e Deus falou na boca dela, minha filha, a sua vida está toda bagunçada. Toda bagunçada. Mas não se preocupe, que eu já estou colocando as coisas no lugar. Não vou esquecer dessa palavra. Mas eu fui embora, eu não queria voltar porque eu não gostei dela. E aí, passou-se um tempo e eu saí da casa da minha irmã. Deus me deu a oportunidade de morar sozinha com a minha filha. Quando ela fez 2 aninhos, ela fez 78 anos eu mudei. E eu comecei a congregar lá. Vamos lá de novo, né? Vamos ver de novo, quem sabe, né? Mas foi uma das pessoas que mais me ajudou no grupo. Porque ela me ensinou muitas coisas que eu sei hoje. E que eu acredito que todos nós temos que ouvir um dia. Quem nós somos diante de Deus? Eu apresentei a vocês a Daniela que eu sou. No mundo, como todo mundo me conhece. Os meus amigos, a minha família, a minha filha. Mas quem eu sou diante de Deus? Eu sou aquela que Deus escolheu. Eu sou sacerdote do Senhor. Eu sou aquela que carrega a presença de Deus. Eu sou aquela que testemunha os milagres de Deus. Eu sou aquela que vivo pela misericórdia de Deus. Porque assim como você, não tem luta. Não. Como os mineiros, não. Gente, é muita luta. Só quem me conhece sabe. É difícil às vezes a gente permanecer na presença do Senhor, na verdade, com tanta luta, com tanta afronta do inimigo, com tanto disse-me-disse, com tantas circunstâncias que nos levam a falar assim, então Deus não está me vendo. Deus não está vendo a minha situação
achei que eu estava passando muito mal, nada saía, bebi uma água, nada, aquele enjoo, voltei para a rua. Quando a oração terminou, a pastora falou assim: Daniele, eu não sei o que você está pedindo ao Senhor, mas nós estamos te dando uma libertação hoje. Você está sendo liberta. Na hora eu me lembrei, irmãos. É o propósito que eu fiz. Terminei o meu propósito. Quando eu terminei o meu propósito, eu gosto muito de, não é desafiar Deus, mas eu gosto de ver aquilo que Deus está me falando. Eu posso colocar em prática a palavra que Deus libera sobre mim. Como Ele liberou a palavra da libertação, eu falei: eu estou liberta. O pai da minha filha ligou e falou que ia ver lá. Eu falei assim: é hoje que eu vou fazer o teste. Aí recebi na minha casa, tranquila, ele sentou do meu lado e eu ficava assim: meu Deus, o Senhor é muito bom. Eu não estou sentindo nada. Irmãos, eu olhava para ele e não estava sentindo nada. E eu acho que ele achou até estranho. De vez em quando eu olhava para a cara dele e pensava: meu Deus, não é possível. Eu nunca vi isso na minha vida, uma libertação na área sentimental. Irmãs, a partir deste dia, eu fiquei tão feliz com o Senhor. Eu fiquei tão feliz com o Senhor, porque eu não sabia que isso era possível. Eu não tinha conhecimento, hoje eu tenho. Hoje eu tenho conhecimento que é possível sermos curadas até na área sentimental. É possível você deixar de amar alguém. A palavra diz que o amor é eterno, o amor é verdadeiro, aquele que é plantado diante de Deus, ele é verdadeiro. O que não é construído diante do Senhor, se acaba, se destrói. E a gente não tem que permanecer amando uma pessoa que nos largou, aquela pessoa que Deus já havia me avisado que não era para eu casar com ele. Deus já tinha me falado. Eu fui desobediente, irmãs. Eu fui desobediente. E aí, sabe o que eu fiz? Eu fiz algo muito engraçado. Eu falei para a pastora depois. Eu fiz um jejum de agradecimento para Deus. Deus, muito obrigada. Porque eu fiz errado. Mas Deus teve misericórdia de mim, também proporcionou essa libertação. Irmãos, isso significou muito para mim, sabe por quê? Porque eu vim de um casamento conturbado. Eu não era agredida fisicamente, mas eu era agredida com palavras. Muitas palavras. Palavras de humilhação, palavras de opressão, palavras que me diminuíam, palavras que me deixavam ansiosa. E eu achava isso normal. Principalmente porque ele ia na igreja comigo. Ele era servo de Deus, cristão. Dizia-se. Hoje, infelizmente, ele não é nada, irmãos. Ele não acredita mais em Jesus. Ele rasgou uma Bíblia na minha frente o dia que eu fui na casa dele. A última vez que eu estive lá. Quando a Vitória era bem pequenininha. Depois eu vou para visitar a avó dela. Infelizmente, ele não teve um encontro com o Senhor como eu tive. Mas o Senhor me libertou. Esse Jesus a qual está falando aqui, porque lá em Lucas, Jesus pronuncia essa palavra diante de todos no templo. Ele fala que aquela palavra estava se cumprindo sobre a vida das pessoas que estavam ali. Elas estavam ouvindo falar sobre essa palavra, o cumprimento dessa palavra. Jesus fala com eles. E sabe por quê? Porque ali Jesus estava declarando que há liberdade para nós. A cura para todas nós. Seja a situação que você esteja vivendo dentro da sua casa. Irmãs, quando eu me separei do meu ex-marido, eu fui morar com a minha irmã. E eu comecei a perceber os estragos que esse relacionamento fez em mim. A minha irmã morava numa casa geminada e tinha 2 andares, né? Os quartos ficavam em cima e o banheiro, embaixo tinha a sala, a cozinha, uma pequena área. Todo sábado, o meu cunhado fazia churrasco para um grupo de amigos pequenos que ficavam conversando. Pessoas agradáveis até, não eram pessoas ruins, não eram cristãos, mas pessoas agradáveis, entravam muito bem. E eu comecei a reparar que tinha algo errado em mim, porque eles riam o tempo todo e eu não conseguia mais sorrir. E eu sempre fui uma pessoa que eu tinha um riso espontâneo, como eu tenho hoje, eu era assim. Mas quando eu me casei com ele, eu não conseguia sorrir. Eu falei: tem alguma coisa errada comigo. Tem algo acontecendo comigo. Eu precisava de cura. Porque os meus sentimentos e as minhas emoções foram aprisionados por um relacionamento. Por algo que eu sentia por alguém que eu julgava que era
abençoa ele, que ele seja transformado, que ele seja... Mas ele tinha conhecimento, como eu tenho hoje. Essa palavra não havia se cumprido em mim ainda. Eu não tinha ouvido essa palavra e recebido a mensagem que ela traz, que é de cura em todas as áreas das nossas vidas. Cura dos nossos sentimentos, das nossas emoções, como eu disse, da nossa mente. Cura, libertação. E essas prisões em que nós encontramos muitas vezes são causadas talvez por um casamento, como eu disse que foi o meu caso, de uma família que não foi bem estruturada, também por causa de abusos emocionais, físicos, abusos sexuais. Tudo nos causa um trauma. Tudo traz uma marca em nós. Algo que a gente pode levar pela vida toda se a gente não souber pedir ao Senhor que venha nos curar. Em Jesus há toda a plenitude da graça, de cura, de libertação, transformação. Jesus pode fazer as coisas. Amém. E ele disse isso quando ele repetiu essa palavra. Ele repetiu o que estava escrito nos manuscritos do profeta Isaías. Ele pegou o pergaminho e leu exatamente aí. Ele estava anunciando a que ele veio. Ele veio nos curar. Amém. Ele veio nos libertar. Ele veio pôr em ordem as nossas emoções, que muitas vezes estão assim, ó, como um turbilhão, não é assim? Irmãos, tinha dia, parece que a minha cabeça ia explodir. Eu chorava tanto, eu chorava tanto, eu chorava tanto. Quando a minha filha tinha 1 ano e meio, mais ou menos, eu tive uma crise. Coisa muito interessante, que eu já tinha lido a respeito, mas eu não sabia. Eu tive uma crise, a minha boca travou, não abria. E o meu coração disparou. Aí eu falei mais ou menos que ele vai falar, porque eu não estou conseguindo. Ela falou, não, tu me fala o que ela está sentindo. Aí ele falou, ela se levantou, foi até a porta, trancou a porta, sentou e falou assim, Daniela, eu quero que você me fale o seu dia a dia, desde a hora que você levanta até a hora que você vai dormir, mas eu quero detalhes. Eu acordei, abri o olho direito, abri o olho esquerdo, coloquei o pé direito no chão, eu caminhei, se passa até o banheiro, tudo, eu quero detalhes. E ela falou, eu quero que você me fale, eu tenho tempo para te ouvir. Irmãos, eu fiquei sentada quase 1 hora, conversando com essa noite. Ela falou para mim e falou assim, sabe o que você tem? Irmãos, eu fiquei apavorada. Você tem depressão pós-parto. Com 1 ano e meio que a minha filha tinha, eu falei, mas... Porque para mim, depressão pós-parto era quando a mulher tinha o neném, ela rejeita o neném, né? Ela não quer cuidar, não consegue olhar para a criança. Ela falou assim, Daniela, não é só isso. A sua vida está toda amarrada. A médica, irmão, você pensa, ela era cristã. Ela falou assim, você não tem tempo para você, você está 24 horas por conta da sua filha, tem algum problema com você. O seu organismo não ia aguentar. Eu vou te dar um remedinho. Ela me deu meio comprimidinho, irmãos, eu falei, ai meu Deus, socorro. E ela falou assim, eu vou fazer um caminhamento para o seu posto, você vai tratar com o psicólogo. E eu pensando comigo, não vou. Não vou não, isso não comi isso. Aí eu tomei um dia depois, a enfermeira passou para cá, você está sentindo alguma coisa? Eu, não. Aí a enfermeira passou, você está sentindo alguma coisa? Eu, não. Eu falei, por que ela vai sentir? Ela, um pouquinho de sono. Eu falei assim, não, estou bem. Aí descarregou a boca, fui embora na minha casa. Aí ela saiu o pedido, fui no posto. A médica não passei na triagem, ela falou assim, Daniela, você está com estado, você está com depressão pós-parto, você precisa fazer um tratamento com um psicólogo, eu vou marcar psicóloga. Você quer tomar um remedinho até lá? Eu falei, não. Eu falei, não. Fui embora para casa. Aí, nisso, eu comecei na igreja. E eu tive mais outra crise. Eu tive pelo menos umas 3 crises. Até que eu falei assim, Deus, eu não quero mais ficar assim. Eu quero ser curada. Eu quero ser curada. A pastora orou por mim, não, porque Deus vai te curar. Nós oramos, um dia eu passei muito mal, eu estava dentro do metrô, minha tia me levou na igreja, não era o momento do culto, era mais tarde. A pastora desceu, orou por mim, falou, você vai ficar um tempo, você e Deus, depois você volta, eu já estava trabalhando no Ministério de Louvor. A última crise que eu tive, nunca mais eu tive. Nunca mais eu senti isso. E eu estou contando assim, resumido para vocês, tudo que aconteceu comigo. Porque tem 11 anos, amanhã é aniversário da nossa igreja, já deixo o convite a vocês, se vocês quiserem participar conosco, amanhã é domingo, a igreja está fazendo 11 anos.
Fiquem à vontade para estar lá conosco comemorando. Eu estou lá tem 11 anos. Eu cheguei, a igreja já estava aberta. Mas eu estou lá há 11 anos. E nesses 11 anos, o Senhor tem trabalhado muito comigo. Ele tem me dado grandes oportunidades. Porque Ele tem me mostrado a palavra dEle. Essa palavra que muitas vezes a gente não toma posse. A cura estava aqui em todo momento. Isaías 61, Lucas 4. A cura estava escrita lá. Mas eu não sabia como tomar posse dessa palavra. Eu ouvia falar dessa palavra, ouvia a muitos lugares, ouvia pregações sobre essa palavra específica. Mas eu não havia recebido a palavra do Senhor. Aquela palavra que traz a transformação. E nessa noite, quando eu vinha para cá, o Senhor colocou algo no meu coração. Que aqui iam estar mulheres, sim, que tinham grandes traumas e que precisam de cura. Eu não sei qual é a área da sua vida que você está precisando de cura. Mas eu sei que o Senhor pode te dar essa cura. Eu não sei se você tem problema com o seu marido, com a sua família, com irmãos, com relacionamentos passados. Eu sei que você está precisando de cura, assim como eu. E muitas vezes você está achando que não é nada, que vai passar. Eu também pensava isso. Vai passar. Deus é bom. Eu pensava assim também, todo mundo tem problema. Eu sou só mais uma. Não é assim que a gente pensa? Todo mundo está passando por algum problema, eu também estou. Ah, isso é deserto, isso vai passar. E mas quando Deus nos coloca no deserto, é porque Ele quer cuidar de nós. A Bíblia fala que o povo de Israel ficou 40 anos no deserto porque Deus queria conhecer o coração deles. Só que também nos conta que Deus se revelava a eles. Deus falava com o povo. Deus dava coordenadas a este povo. Deus não deixou faltar alimento, vestimento, a presença, que é o mais importante. E Deus permitiu que esse povo saísse de um jeito. E que se eles quisessem, como a maioria não quis ser transformados para chegar na terra prometida, eles teriam sido. Irmãs, o trauma que a gente carrega muitas vezes na alma, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, vou falar isso em logo tudo para vocês entenderem. São traumas que vieram, como eu disse, através de algum problema na família, alguma palavra que foi lançada contra você, ou algo que a gente mesmo esteja dando oportunidade para Satanás tocar em nós. Então, quando a gente quer receber uma cura, quando a gente quer ser curado, a gente tem que observar onde isso começou. Onde começou o problema? Por que eu estou assim? Por que esse sofrimento? Por que as coisas estão dando errado? Por que eu não estou indo para frente? Por que eu não estou progredindo? Por que eu não avanço? Tudo há uma explicação. Porque senão essa palavra que eu li não seria verdadeira. Para tudo há uma explicação. E você tem que buscar do Senhor. Onde começou isso tudo? Pensa em onde começou o seu sofrimento. Talvez um casamento mal sucedido. Talvez uma palavra do pai, da mãe lançada sobre a sua vida. Maldição. Que se tornou uma maldição. A maldição pode ser quebrada, viu, irmãs? Você não é obrigada a passar por que a sua família passou, a sua mãe, os seus irmãos, a sua avó. Não. Você pode cancelar, rejeitar e anular isso na sua vida. Amém. Se você fizer diferente, se você buscar a face do Senhor. Amém. Há poder de Deus em todas as palavras liberadas sobre as nossas vidas, todos os dias quando nós lemos a Bíblia. Amém. A cura liberada para nós todos os dias. Daniela, então por quê? Eu não consigo sair desse ciclo. Primeiro, você precisa de ajuda. Nós não caminhamos sozinhos. Você precisa de uma pessoa com você para te auxiliar. A sua pastora, no nosso caso, somos mulheres, né? Sua pastora, sua líder, algo que seja uma pessoa enviada de Deus para te ajudar. Oração, jejum, propósito, busca pelo Senhor. Para que Ele traga a revelação onde começou. Às vezes foi um abuso que você sofreu na infância e você não sabe.
Irmãs, eu tive uma experiência com o Senhor há poucos meses, no ano passado. Fiz uma queda de maldição e eu pedi ao Senhor que me revelasse algo que estava incorreto, tinha alguma coisa que não estava legal na minha vida. E eu não entendia, eu tinha uma sensação de não pertencimento. Eu não sei se as irmãs estão me entendendo, eu vou tentar explicar. Por exemplo, como eu estou na igreja hoje, a igreja que eu estou, eu congregava, faço parte do ministério de louvor, do ministério de dança, intercessão, mas eu nunca me sentia que eu fazia parte daquilo. As casas onde eu moro, eu ainda moro de aluguel, eu não sentia que eu fazia, que aquela casa era minha. Então eu não queria fazer as coisas. A família onde eu estou, eu não sentia que eu fazia parte. Só que isso não tinha me incomodado, mas isso começou a me incomodar. Porque eu via as pessoas tão felizes, nossa, eu estou na minha casa, eu sentei ouvindo culto, sentei com vontade. Mas eu não sentia isso. Eu não sei explicar para vocês, era algo estranho. E eu tive uma experiência com o Senhor. Eu tive um sonho. E Deus me mostrou que a casa da minha infância, eu vi, da cozinha onde estava, eu vi a porta do quarto. E lá dentro eu vi um demônio. O Senhor tinha uma menina sentada. E quando eu me aproximei, a minha filha falou que eu estava gritando, ela me acordou. Eu falei, você alguma coisa errada, e é lá, não pode ser em outro lugar. E aí, irmãs, eu fiquei muito nervosa com isso. Eu fui orar ao Senhor, Deus, eu quero entrar naquela casa. Junto com o Senhor, meu anjo, eu quero entrar. Eu quero saber o que tem lá dentro daquela casa, porque tem alguma coisa errada com a minha infância que eu não sei. E eu entrei nessa casa, irmãos, batalhando, pelejando no mundo espiritual, e eu descobri algo a respeito disso. Eu descobri que a minha tinha muita opressão. E ali foi me revelado que eu tinha essa falta de pertencimento. Olha para vocês verem. Eu morei nessa casa do dia que eu nasci até eu completar mais ou menos 19 anos. Eu morei na mesma casa. E a minha mãe mexia com obras de macumbaria, feitiçaria. Ela fazia coisas lá dentro também, recebia as pessoas, era um ambiente pesado. E eu me sentia assim e não sabia o porquê, eu achava que era normal. Mas isso me atrapalhava até a organização da minha casa. Eu não sentia prazer de estar na casa onde eu estou. Qualquer casa onde eu mudasse, eu não me sentia à vontade. As minhas coisas, os meus móveis, a minha cama, eu não me sentia à vontade. E eu descobri isso. Era algo antigo. Era por causa da opressão que eu vivia naquela casa. Dos trabalhos que a minha mãe realizava ali dentro. E eu ainda não perguntei, mas eu quero perguntar aos meus irmãos com cuidado. Porque eles não conhecem o Senhor assim como nós. Mas eu quero saber sobre eles, se eles sentem a mesma coisa que eu sentia. E o Senhor me libertou disso. Em nome de Jesus, para a glória de Deus, eu fui liberta. Hoje eu sinto que eu pertenço ao lugar onde eu estou, a minha casa, a igreja, aos irmãos que Deus colocou na minha vida, aos meus amigos. Eu me sinto à vontade nos lugares, eu não me sentia. E eu convivi com isso, irmãs. Mais de 20 anos, eu falei com vocês, eu tenho 46 anos, só agora eu descobri. Nós temos marcas. E essas marcas prejudicam a nossa identidade em Cristo. Porque muitas vezes a gente deixa que essa marca diga quem nós somos em Cristo. E não é a verdade. Nós não somos o que essa marca fez conosco. Nós não somos aquilo que nós estamos vivendo, que nos causa tristeza, que nos causa opressão, que nos causa angústia. Não, nós não somos isso. Nós somos criadas para sermos livres, para sermos alegres, para sermos curadas, para ter as nossas vestes transformadas pelo Senhor. É para isso que nós somos feitas, para sermos mulheres virtuosas, mulheres que brilham, assim como vocês, como é o ministério de vocês. Não se engane, não deixe que a marca do seu passado, ou algo que você esteja vivendo, que está te machucando, defina quem você é. Não é a sua identidade. A sua identidade é o que a Bíblia diz que você é. Amém. Preciosa, bonita, charmosa, inteligente, preciosa, de valor. Você tem valor. Você tem valor para o Senhor. E você tem que tomar posse de quem você é diante de Deus. Irmãs, eu fui assistir uma pregação um dia na igreja de uma pastora amiga nossa, e essa mulher tem um dom da palavra, muito bom. E eu me lembro que ela fez uma comparação muito interessante com uma massinha.
pessoa, o inimigo pega a gente, ele quer nos destruir, ele quer destruir quem nós somos. Mas sabe essa massinha aqui? Ela apertou. Amassa a massinha na sua mão, umas massinhas. Agora, coloca a massinha e olha para ela. Ela não tem as suas digitais? Aí, irmão, sim. Não tem a marca das suas mãos? Sim. É isso que nós somos para Deus. Não há como tirar de nós quem nós somos. E Satanás quer tirar isso da nossa mente. Nós temos a marca de Deus, porque fomos feitas por Ele. Nós somos marcadas pelo Senhor, porque Ele nos moldou. Ele que soprou o fôlego de vida sobre nós. Nós pertencemos a Ele. Deus é bom. Deus é maravilhoso. E é isso que o Senhor quer falar com vocês nessa noite. Vocês são propriedade exclusiva de Deus. Tem cura sim, irmãs. Tem jeito sim, tem transformação sim para todas nós. A cura está em Jesus. Nós precisamos buscar. Daniel, é do dia para a noite? Não, não é do dia para a noite. A primeira etapa é você saber onde começou tudo isso. Pergunte ao Senhor. Chegue na sua casa hoje e pergunte: Deus, aonde que esse sofrimento começou que eu não estou sabendo? Aonde que essa luta que eu tenho passado começou que eu não estou sabendo? O que está me atrapalhando até mesmo de servir ao Senhor? Irmãos, essas marcas que nós temos atrapalham a gente de servir a Deus na casa dele, atrapalham a gente de fazer a obra. Sabe por quê? Vou te falar, a pastora pregou ontem. Pregação maravilhosa. Tem muitas coisas que o inimigo coloca em nós e a gente precisa ser liberta disso. É libertação. Não é a gente ir assim e Deus nos fez assim, eu não morrer assim não. Medo, timidez, angústia, tristeza excessiva, medo das pessoas, medo de falar em público, dores por todo o corpo, doenças psicossomáticas que eu digo, porque eu tinha isso e eu creio que Deus me curou. E tem pouco tempo, tá, irmãos? Eu creio que Deus me curou, porque sumiu. A minha pele cheia de ferida. Eu declaro isso na igreja. Feridas mesmo, abria. A médica falou que era eczema glandular. Não sei se vocês já ouviram falar. Quando eu ficava muito nervosa, muito ansiosa, a pele abria feridas. Começava uma ferida pequenininha, depois abria e ficava enorme. Nos pés, nas pernas, todas marcadas. Isso tem cura. Sabia? Porque o médico, ele não está errado. Ele está tratando aquilo que ele está vendo. Qual é o meu problema de pele? O problema de pele, que eu tive eczema glandular. Ele vai me dar um remédio para tratar a minha pele. Mas o meu problema não começou na minha pele, o meu problema começou aqui. O que ele diz em Romanos? Renovai-os pela transformação da sua mente. Você tem que reconhecer que você está precisando de ajuda, tá? Não adianta falar, tá tudo bem. Eu estou bem, vai passar. Não é assim que funciona. Dores que você sente consequentemente, dores de cabeça, dores nas costas. Isso tudo, irmãos, caracteriza. Essa coisa que nós precisamos, caracteriza o problema que nós temos, que é espiritual. Libertação nós precisamos. Nós precisamos de transformação, nós precisamos da cura. A cura não é só para doença física, que a gente consegue ver o corpo da pessoa, não era o meu caso, não. A cura emocional é muito mais complicada, porque nos deixa marcas. E você tem que confessar diante de Deus. Porque tem pecados que caminham junto, iniquidade que caminham junto com todos esses traumas que nós temos. E nós precisamos, abrir a nossa boca. Para falar: Deus, eu pequei. Deus, eu fiz isso que desagradou o Senhor, que não está de acordo com a sua palavra. Deus, eu estou andando em pecado. Irmãs, pecado não confessado, falta de perdão. Irmãs, isso gera um buraco na nossa alma. Eu não vou dizer nem uma ferida, um buraco na nossa alma. Nós temos que aprender a perdoar.
pessoa que nos fez aquilo que para nós era impensável. Nós temos que aprender a perdoar. Porque o que a palavra fala? A gente precisa perdoar para a gente ser perdoado, não é verdade? Mas a gente não leva isso em conta, não toma conta dessa palavra. A gente fala, não, Deus, eu não consigo perdoar. Vou falar sério com vocês, e se conseguir, não existe, vocês sabem, né? É uma declaração que você faz, Deus, eu perdoo. E a partir daquele momento que você fez uma declaração, que Deus vai começar a agir. Que você vai conseguir sustentar esse perdão. Não é a gente que decide mesmo, não. Eu decidi, eu quero perdoar, eu perdão. Irmãos, o perdão funciona da seguinte forma: Deus mandou, Ele mandou, ok? Para você ser perdoado, que a gente também pega, nós precisamos perdoar. Então libera essa pessoa da sua vida, sabe por quê? A pessoa não está sofrendo nada com isso. Mas você está carregando um morto com você. Uma outra pessoa. Quem aguenta carregar 20 anos, 30 anos uma outra pessoa arrastando? Perdoa. Perdoa, irmãos. Libera o perdão. Daniel, não é fácil. Não declara. Fala. Eu perdoo fulano. Eu perdoo. A palavra lançada tem poder no mundo espiritual. Tudo é feito através da palavra. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. As nossas palavras são muito preciosas. Elas determinam decretos sobre as nossas famílias, sobre as nossas vidas e a vida das nossas famílias. E de pessoas que estão à nossa volta. É muito perigoso. Palavras são decretos. E como pegar esse decreto de novo? Como você vai recolher uma palavra de novo? Como você recolhe uma palavra? Se eu pegar a bolsa da irmã, com licença, olha sua bolsa. Eu posso, tem dinheiro? Tem muito? Glória a Deus, eu multiplicar a Deus na minha. Aí eu posso devolver. A palavra não. O irmão, você me ofendeu, não tem como buscar a palavra, mas te perdoo. Decreto sobre decreto. A palavra de Deus fala sobre as filhas de Zelofeade. Não sei se você se lembra. Eram jovens e no tempo de Moisés, quando a terra foi ser dividida, elas eram só mulheres, filhas de um homem. E o pai delas faleceu. Naquela época a lei era a seguinte: era para passar só para o filho. Elas vão ficar sem nada. Elas estavam no deserto. A terra ia ser repartida. Elas vão ficar sem nada. Era a lei daquele tempo. O que elas fizeram? Elas se juntaram e foram até Moisés. Olha a audácia dessas mulheres. Elas foram até Moisés. O que Moisés fez? Ele mesmo podia ter dado a ordem. Falou: o negócio é o seguinte, a lei é essa, Deus falou que a lei é essa, eu não posso fazer nada com vocês. Porque naquela época não era igual hoje, elas não tinham como arrumar um emprego, elas não tinham babá para deixar os filhos e irmãs, elas eram até solteiras, depois elas se casaram. Não era igual hoje, não. Elas estavam no deserto. Para onde elas iam? Elas iam comer? Onde elas iam morar? O que Moisés fez? Moisés era o cara. Ele pôs diante de Deus, mesmo sabendo que era uma lei. Era uma lei. Ele podia ter pensado: olha, não tem jeito, é uma lei. Deus decretou a lei. Ele foi diante de Deus e falou, e Deus, mais que depressa, liberou para elas. Não, elas têm razão. A terra é delas. O pai delas só teve mulheres. A partir de hoje, a lei está mudada. Deus mudou decretos sobre a vida de mulheres que não tinham assim, nem como se sustentar. E não vai mudar sobre a nossa. É palavra lançada, a palavra que eu li está lançada sobre as nossas vidas. Amém. Isaías 61, de 1 a 3, está falando que o Senhor veio para nos curar, está falando que o Senhor veio para nos libertar, está falando que Jesus veio para nos sarar, trocar as nossas vestes, trocar a nossa estrutura, para que nós pudéssemos compreender quem nós somos diante dele, compreender o reino que ele tem preparado para nós. Amém, Jesus. Ai, irmão, Jesus é tão Glória a maravilhoso. Deus. Sabe por quê? Porque aqui estão mulheres totalmente diferentes umas das outras. Eu creio que vocês são todas diferentes. Só uma coisa a gente tem em comum com a outra, às vezes um gosto musical, um gosto para roupa, as coisas estão alinhadíssimas, lindas, vocês estão lindas. Cada uma tem o seu jeito, tem o seu jeito de arrumar para vir. Hoje umas passaram perfume, as outras não porque tem alergia, as outras passaram menos por causa da
ser vista lá fora. Ó, aquelas são as mulheres a quem Deus transformou. Esse Deus existe mesmo. Esse Deus é poderoso. Esse Deus a quem essas mulheres servem, essas mulheres servem, é tremendo. Ele existe porque assim as pessoas vão falar de nós. Eu vivi uma experiência há poucos dias a respeito disso. Uma pessoa me fez muito mal, me ofendeu muito, mas Deus pesou a mão sobre a vida dessa pessoa. E essa pessoa fez essa declaração para mim, de que Deus havia pesado a mão sobre ela, porque essa pessoa tinha feito algo contra mim. Ainda falou mais, falou: eu reconheço que hoje você é uma mulher de Deus. E eu passei pelo que eu passei porque eu mexi com você. Deus não mostrou. Irmãos, isso é muito sério. Sabe por quê? Eu não preciso contar detalhes para você, só o bastante para vocês saberem essa história. Deus estava tocando na vida dessa pessoa. Chegou a sair dos lábios dessa pessoa um dia, na casa dessa pessoa. A pessoa falou assim: eu acho que eu estou morrendo. Eu estou passando muito mal. Então ele pediu para orar por ela. Ora por mim, porque eu estou passando muito mal. Eu acho que hoje eu não me levantar. Deus nos ama, irmãos. E se você anda de acordo com a palavra, Deus tem cuidado com você. E hoje eu creio que eu não vim aqui à toa. Eu não sou mais especial do que vocês, não. Eu vim aqui só para lembrar vocês de quem vocês são em Cristo. Que vocês são preciosas demais. Amém. Que a transformação está aqui. Porque nós temos vivido os últimos tempos. E onde Satanás tem mais investido é na nossa mente. Vocês acordam, tem dia que parece que tem milhões de pessoas falando na cabeça de vocês. Quem acorda assim? Apavorada, preocupada, estafada, acabou de acordar, ou não dorme a noite inteira. Dorme e acorda 400 vezes à noite, eu. Aí o dia que dorme, acorda antes de 6 horas da manhã, não sabe o que fazer. O coração disparado. Deus que eu vou fazer milhões de coisas para fazer na casa, no serviço, com as crianças, você não consegue fazer nada. O dia termina, você não consegue lavar nem as vasilhas. Está acontecendo isso com vocês? Porque comigo acontece. Satanás, ele quer nos parar. E a mente é um campo de batalha. Porque quando nós sofremos um trauma, o que é atingido? A nossa mente. A gente fica com medo de dirigir. A gente tem medo de andar no elevador. A gente não confia nas pessoas, são traumas. Estou falando tudo traumas. A gente não confia nas pessoas. A gente duvida que Deus nos ouça, que Ele ouça a nossa oração. Irmãs, eu passei uma experiência. Eu falo que é fantástica porque eu vi a glória de Deus. E depois eu fiquei sabendo que isso era um trauma. Eu fiquei magoada com Deus. Eu fiquei magoada com Deus. Pedi perdão já. Eu estava morando numa casa. E eu sempre pedi ao Senhor: Deus, eu quero minha casa própria, eu quero minha casa própria. E Deus tinha me dado uma palavra assim: profetiza. Profetiza sobre a sua casa. Eu estava animadona, né? Mudei para essa casa. No dia que eu mudei, eu orei, chamei a pastora. A gente arrumou a casa, eu orei e falei: Deus, é a última casa que eu dou aluguel. E decretei, fiz e orava, irmãs. De repente, passa um tempo assim, mais de um ano e pouquinho. Eu já sei identificar quando Deus está me apertando para eu tomar uma decisão. E o negócio começou a apertar, porque está acontecendo uma coisa. Aí eu não consegui pagar o aluguel, aí veio o segundo mês e falei: não preciso mudar. Pedi Deus um sinal, Deus me deu esse sinal e eu mudei. Irmãs, mas eu fiquei tão chateada. Eu fiquei tão chateada com Deus. Falei: Deus, eu não estou acreditando no que o Senhor fez para mim. Eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo, não. O Senhor falou para me profetizar, eu profetizei, só puxou no tapete. Falei assim com Deus, irmãos. Falei: Deus, eu estou muito triste. Eu fiquei magoada com Deus. Observei, eu pobre, mas fiquei, mas Deus me entendeu. Irmãos, sabe o que aconteceu? Aquilo que eu contei para vocês, a minha pele encheu de vidas. Eu estava em casa um dia, passando mal, de repente começou uns carocinhos subindo na minha pele, e aquele negócio aumentando, e as horas passam, o negócio aumentando, no outro dia eu não consegui trabalhar,
perdoa. Não foi o eczema, foi outra coisa. Mas era no fim de dia também. Deus me perdoa. Deus, em nome de Jesus, me perdoa. E aí, fazendo um relatório sobre a minha vida nesses últimos dias, eu descobri que isso também é um trauma. Eu, na minha humilde insignificância, fiquei magoada com Deus, não fiquei com raiva, eu fiquei chateada com Deus, e ainda fiquei com trauma. Gente, e mesmo assim Deus me curou. Glória a Deus! Ele é tremendo. Deus é grande, Deus é poderoso. Muitas vezes, irmãos, nós temos dificuldade de identificar essa cura, sabe por quê? Eu estou falando de experiência própria. Porque nós não conseguimos entender o tamanho do amor de Deus. Nós não conseguimos entender esse amor que Ele tem por nós. Nós precisamos ter mais intimidade com o Senhor. E precisamos que Ele nos revele o que precisa ser mudado em nós. Amém? Amém. Eu vou ficar por aqui porque o meu tempo já terminou. Passou um pouquinho, eu não sei qual era o tempo. Me perdoe. Amém? Mas eu quero deixar registrado para vocês que vocês são, assim como o nome do grupo de vocês são brilhantes, maravilhosas, são únicas e especiais. Não é papo de pregador. Eu não preciso falar isso porque a própria palavra diz. Mas tome posse daquilo que você está lendo. Não leia apenas como mais uma leitura diária, não. A sua cura está aqui dentro. Amém. E Jesus vai liberar para você. Amém. No dia que você conseguir identificar aquilo que te aflige. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus, eu agradeço por ter vindo até aqui. Agradeço por vocês terem me ouvido a palavra do Senhor, porque a palavra não é minha, é de Deus. Amém. E eu espero que essa palavra possa ter mexido com vocês. Porque o Senhor quer transformar e curar vocês. Amém. Profundamente. Deixa Deus fazer. Vai doer um pouquinho, mas Ele vai fazer. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigada, Jesus. Amém. Olha, eu sei que tem algumas aqui que sabem, né, de repente até o que eu vou falar. Mas eu não conversei com ela. Eu não falei nada para ela. A gente pode olhar, né? Porque senão ela vai pensar que a gente, né? A gente fofocou. Mas a gente não fofocou, a gente conheceu aqui agora, hoje, né? Isso é prova, são provas, né? Que a gente nem se conhecia. E a respeito do perdão. Quando eu entrei para um ministério chamado Mães que Oram, a pastora pediu que eu falasse justamente o versículo que você disse. E eu pensei assim, gente, mas como que eu vou falar? Eu estou cheia de carrapicho. Eu não perdoo, não consegui perdoar a pessoa que eu mais ajudei e me feriu tanto, eu não consegui perdoar. E aí Deus falou comigo, se você não perdoa, como é que você pode ser perdoado? Amém, meninas? Amém? Então é sobre isso. Se a gente não perdoa, como que nós vamos poder ser perdoados? E o perdão, ele é melhor para quem perdoa do que para quem é perdoado. Você olha para a pessoa e fala assim, eu não faria com você o que você fez comigo. E aí eu me sinto lá em cima. Amém? Eu sou diferente e eu sou filha amada de Jesus e sobre a minha vida não cabe encantamento algum, no nome de Jesus. Aleluia. Glorificar Deus pela sua vida. Amém. Glória a Deus. Linda em todos os sentidos. E eu sei que Deus ainda tem um varão na sua vida. Ê, glória! Mas ele é escolhido por ele. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela vida da Vitória. Que é uma linda. Que Deus te abençoe poderosamente. E muito obrigado por você estar no nosso convite. Nós ficamos assim, muito felizes com o seu sim. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.